Boa noite a todos. Com a licença e com a bênção do Pai Jesuel, nosso chefe. A gente inicia, então, o estudo, né, de hoje. O material que eu preparei para vocês já é uma proposta, já que eu venho há algum tempo insistindo com o Jesuel, Padrinho, deixa, né, tal. Só para a gente poder desenvolver com essa possibilidade de fazer online, creio que acho que facilita, na verdade, para todo mundo, até por questão de perigo e tudo mais. E é uma forma bacana de a gente desenvolver, né? Um tempinho aí que a gente tem para estudar, tá? Para deixar bem claro que eu trouxe aqui a proposta, eu já estudo já há alguns anos as obras do Rubens Saraceni, né? Leio outros autores, gosto de outros autores, mas eu, até o momento, né, tirando as obras mais antigas que eu li, tenho aqui, o Gustavo também estuda, essa talvez seja mais didática, para explicar muitos pontos, mais didática e mais completa para explicar muitos pontos que a gente aborda, uma maneira muito científica. Eu gosto muito, por isso que eu até coloquei nesse material para vocês, no final, a referência bibliográfica. Por quê? Quando eu penso em estudo, tá, tem várias formas, aspectos de estudo. Então, eu não frequentei o estudo com vocês e vocês com o Jesuel por vários motivos, né? O Jesuel sabe. Mas, assim, tem algumas questões que são muito práticas para os médiuns iniciantes e algumas questões que a gente pode ir além. Então, na verdade, o que eu queria fazer aqui é deixar assim, um convite e ver se o pessoal se interessa também. Não adianta nada ficar colocando certas coisas aqui para estudar e para falar, isso é muito chato, isso é muito difícil, ou, né, de repente não tem afinidade. Tá? Então, por isso que eu deixei essa obra que tem ao final, que são as 7 linhas de Umbanda, e ele, na verdade, ele não é um livro de aprofundamento, mas é um livro que te dá a direção do que estudar, dos assuntos a estudar. Então, de repente, ele seria um livro para a gente falar, nós vamos fazer um estudo desse livro, mas não é um estudo só deste livro. Esse é o estudo do livro que abre os assuntos para a gente ir entrando e se aprofundando. Tá? Até o Jesus perguntou, qual que é o tema? Eu falei, olha, para falar bem do princípio mesmo, de repente o que eu vou falar aqui, quem já leu, quem já estudou um pouco mais, de repente seja até cansativo, ou assim, eu já vi isso, já sei. Mas para uns pode ser um mundo totalmente diferente, é uma outra forma de abordar, só para deixar bem claro, é a forma que o autor traz para abordar, que eu me afinizo, tenho certeza que o Jesuel também se afiniza, né, com a doutrina do Rubens Saraceni, tá? Sim. Mas não tem assim, eu até coloquei ali, logo na introdução ali do material, eu coloquei da questão da religião em evolução. Por quê? Porque a Umbanda tem fundamento, a gente precisa se preparar, com certeza. Só que a doutrina que nós temos e o acesso à informação que nós temos hoje não é igual o que nós tínhamos no início da Umbanda, dos primeiros autores. A gente tem muita, e foi vindo muita coisa psicografada, né? Com a graça de Deus, a gente conseguiu receber, né, por intermédio da psicografia, isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar, agarrar com unhas e dentes, no limite, lógico, das nossas capacidades e tudo mais, e a gente tem que pensar. Então, o tema de hoje, 7 linhas de Umbanda, na verdade, não é para falar qual é o orixá, né? Mas é sim para falar o que é o orixá. Eu perguntei para o José, eu falei, você acha que não é um tema meio... Ele falou, não, às vezes tem gente que nem sabe o que é o orixá, né? A gente tem que pensar que, eu até coloquei ali, das interpretações, diversas interpretações dos orixás, que nós temos linhas com base, com influência africana, com base e influência indígena. Então, nós temos os orixás que são cultuados em um terreiro e não são no outro. Tem certo e errado? Não, não tem. A magia e o encanto da Umbanda é justamente na sua pluralidade. Desde que haja amor, fé, respeito, caridade, os pilares morais que são os iniciadores dessa religião, tudo vai estar certo. Os detalhes são simplesmente circunstanciais, dependendo da casa, de quem é o mentor, de quem é o chefe, etc, etc. Não tem certo e errado, né? Não existe, não é para isso que a Umbanda é feita, ela é feita para abraçar todas essas diversidades. Né? Não feita para repelir e muito menos para catalogar. Esse é o certo e o outro é o errado.
Então, vocês vão ver, por exemplo, falando de orixá, que o orixá, assim, tem muito livro, Norberto Peixoto, por exemplo, ele fala muito das lendas dos orixás, dos mitos, é uma coisa muito bonita, é muito envolvente, mas são lendas. Depois, até no outro momento, a gente pode falar sobre o significado e a forma de ver essas lendas, mas são outras formas de ver os orixás, né? E tem, por exemplo, você pegar da cultura africana, né? Tem vários povos com vários tipos de orixás, são mais de 400 orixás. Então, como é que faz? São 400 orixás e são 7 linhas de Umbanda, mas como é que faz essas linhas? Como é que tem 7 linhas de Umbanda e tem 400 orixás? Ou tem 10 orixás, tem 14 orixás, né? Tem terreiro que cultua 10 orixás, 8, 9, não bate essa conta. Então, para começar, o que é o orixá? Tá? Eu coloquei para vocês essa imagem aí no material, que é a imagem do prisma, com as luzes refletidas, que eu, sinceramente, é aquela foto do prisma, sim, da luz que bate no prisma, e do prisma saem 7 cores, as 7 cores do arco-íris. Tá? Por que eu gosto muito dessa imagem? Porque ela, na verdade, ela ilustra a ideia mais próxima, mais humana que a gente tem do que seriam os orixás. Porque os orixás, tá? Eles são mistérios. O que eu vou falar aqui está no material e é exatamente a palavra do Rubens Saraceni, tá? Eles são mistérios da natureza e regentes da criação. Quando a gente fala em mistérios, não é nada misterioso, oculto, escondido. Quando ele se refere a mistério, em todas as suas obras, ele está se referindo a manifestações da natureza, de Deus na natureza. Quando eu falo natureza, não é a nossa natureza, é a natureza do universo inteiro em todas as suas dimensões, que não é só a dimensão humana, tá? Então, quando fala manifestações do Criador, são essas 7 linhas, essas 7 cores que saem do prisma, tá? Isso que são os orixás. Eles não são pessoas, eles não são espíritos, eles não são sequer divindades, tá? Eles não são nem deuses. As manifestações, eles são simplesmente vibrações, qualidades de Deus. É muito fundo, é muito profundo mesmo. É como se Deus se manifestasse ou tivesse vários aspectos, tá? Do seu eu, que é muito, muito, muito gigantesco. Então, essas qualidades de Deus que são os orixás. Então, os orixás são as qualidades de Deus, tá? Que aí todos vocês conhecem, tá? As qualidades de Deus. Então, esses orixás, eles vão se adaptando à concepção humana de acordo com o tempo, com a época, com a cultura. E se a gente perceber, na história toda, a gente tem orixá, só não tem com aquele nome. Então, você tem deuses no Egito, né? A gente tem mitologias gregas, várias que se referem a Deus, que na verdade são o quê? Concepções humanas daquela vibração. Mas o orixá não é um espírito, não é uma pessoa. Ele é uma vibração direta da fonte criadora, uma vibração direta de Deus. Então, às vezes a gente brinca, fala, o santo não gosta disso, não gosta daquilo. Gente, não é nada disso. O santo não é, ele é uma vibração. Ele é uma vibração direta de Deus que compõe tudo e todos. Tudo na natureza, tudo, cada fio de cabelo de cada ser tem a vibração divina, tá? E aí, por que 7? Tá? O setenário, nossa dimensão, ela é regida pelo setenário sagrado. O que é o setenário sagrado? Tá? Ele é um número, a gente depois também, se vocês quiserem, tem bastante pesquisa também, não vou me alongar, mas o número 7, ele é um número divino, é um número de Deus. Para nós, essas 7 vibrações, são as 7 vibrações que a gente chama de originais, elas formam a coroa divina, que são as essências de Deus, como se fosse uma coroa mesmo, tá? Amparando a humanidade. Elas são as forças de Deus, as qualidades de Deus que irradiam para todos os seres no nosso planeta, essa coroa divina. Então, esses são chamados de orixás essenciais, tá? Vou diferenciar, porque o autor vai trazer depois outros tipos de orixás, são outras formas dessas vibrações se manifestarem.
Tá tudo ok, gente? Tranquilo. Tudo, pode falar, Cíntia. Eu tenho uma pergunta. Isso daí vai encaixar os tronos depois, adiante do estudo? Sim, exatamente. É por isso que eu quis começar a falar nisso, para depois ir falando dos tronos, tá? Porque para vocês entenderem, até porque eu falo de trono, eu imaginava um trono com alguém sentado, assim, uma coisa bem, né? Porque a gente quer visualizar de acordo com aquilo que a gente é palpável, é tangível, né? E eu lia muitos livros e falava de trono, e você vai chegando na base. Então, primeiro, entender a coroa divina com essas 7 vibrações essenciais, né? Essas vibrações têm os tronos e as regências planetárias, tá? Tem as regências planetárias. Então, essas vibrações, só que entendam que, assim, essas 7 vibrações, elas não estão só para o nosso planeta, elas estão para tudo no universo. Só para vocês terem uma ideia, existem tronos regentes ou vibrações regentes de cada planeta, de cada galáxia, e assim por diante. Então, existe uma vibração regente desde uma minúscula molécula até uma galáxia, né? E aí os seus tronos, que são os assentamentos disso, em cada uma dessas hierarquias. A gente vai falar da hierarquia daqui a pouquinho, tá? No plano material, no nosso plano, essas 7 vibrações, esse setenário sagrado, ele se manifesta, se materializa por intermédio dos elementos, que são 7. Para nós, os elementos são 7. São aqueles essenciais para a criação, para o desenvolvimento da vida, né? Então, esses 7 elementos são os necessários para a nossa formação. Quais são esses 7? Primeiro, pensem lá, qual é a primeira essência, a primeira qualidade de Deus? É a fé, tá? Tem hierarquia, fé, amor, justiça? Tem hierarquia? Tem. Até foi avançando, eu falei, não é possível que uma qualidade de Deus seja hierarquicamente maior que a outra, mas na verdade tem, tá? Por quê? Não é de importância, porque todas são importantes, são únicas, são formas de Deus se manifestar, mas tem hierarquia, e a base de tudo é a fé, que é a essência, né, do orixá essencial, né, Oxalá, que é o espaço. A gente vai falar. Eu coloquei para vocês também, junto com cada orixá, cada essência, o sentimento e o elemento. Eu falei que esse setenário sagrado que rege a nossa Terra, esses elementos fazem parte aqui da vida. Então, quais são esses elementos? Elemento cristalino, elemento mineral, elemento vegetal, elemento ígneo, elemento áureo, elemento telúrico e o elemento aquático. Esses são os 7. Essas são as 7 linhas? Sim, essas são as 7 linhas de Umbanda. Então não tem orixá? Tem, calma. Essas são as linhas, né? Essas são as energias. Então, essas energias, então você pega a essência cristalina, ela é associada com a fé. A essência mineral é associada com o amor. A essência vegetal é associada com o conhecimento. A essência ígnea é associada com a lei ou com a justiça, tá? Tem autores que vão trocar, até o próprio Rubens Saraceni, às vezes ele inverte, tá? A essência aérea é relacionada com a justiça. A essência telúrica, né, da terra é relacionada com a evolução. A aquática com a geração, tá? Então, quais são as qualidades de Deus? A fé, o amor, a justiça, a evolução, a geração. Essas que são as 7 linhas. Esse que é o setenário sagrado que compõe. Então, quando fala nas 7 linhas de Umbanda, são esses, né, são esses aspectos que a gente vai abordar. E aí é óbvio, aí eu coloquei até para vocês na sequência, eu coloquei um desenho bem bonito, vocês não vão conseguir ver, mas eu gosto muito, né? É uma estrela de 7 pontas, e nessa estrela de 7 pontas estão todas aqui, ó, fé, a geração, a evolução, ela vai mostrando, e dentro delas tem as cores e os orixás.
Aí, quais orixás? Aí sim os orixás individualizados. Por que que é individualizado? Porque se você pensar que as 7 linhas são as 7 vibrações, você vai falar assim, mas a vibração da justiça, ela não tem Yansan e não tem Ogum? Por que que tem 2? Tem 2. Aí eu coloquei uma outra parte aqui da dualidade das 7 linhas. Por que dualidade das 7 linhas? Tudo na criação é duo, ou seja, tudo. Se vocês olharem na natureza, no ser humano, tudo é duo, tudo é dual. É parte da nossa realidade, da Terra, é a dualidade. Então, nós temos o cósmico e o universal, que é a linguagem que o autor usa, tá? A gente vai falar, se vocês quiserem, depois a gente fala mais sobre isso. Tem sempre o polo feminino e o masculino, o racional e o emocional, uma parte que irradia, a outra que concentra, o positivo e o negativo. Então, se eu pegar essa dualidade também vai estar presente nas 7 linhas de Umbanda. E aí, quando eu coloco essa dualidade, e quando eu falo, gente, positivo e negativo, numa linha, numa essência divina, você pensa que não é positivo e negativo de esquerda ou direita, não tem nada a ver com isso. E nem de bem e de mal. Já vão abandonando essa ideia de positivo é bom e negativo é mal. Tá? Pensem em física, voltem para as aulas de ciência. O ímã tem o lado positivo e o lado negativo. Ah, então o lado negativo do ímã, ele é do mal, ele é malvado? Claro que não. Né? Então, é parte da natureza, não divide em bem e mal. Inclusive, se vocês olharem, não faz parte de Deus, as manifestações de Deus, o bem. Já perceberam? Eu falei de justiça, lei, evolução, né? Mas não tem bem. Ah, a bondade não é uma qualidade humana? É de Deus? O bem e mal são conceitos humanos, totalmente humanos. Tá? Nós inventamos e enxergamos bem e mal. Primeira vez que eu conversei com o Exu na minha vida, foi a primeira coisa que ele me falou. Ele falou, eu falei assim, do mal, do bem. Ele olhou para mim e falou assim, vocês que inventaram bem e mal. Não tem nada a ver com isso. Isso não é divino, não é da hierarquia, isso é coisa de vocês. Tá? Então, quando eu falo de positivo e negativo, dentro de uma linha, isso quer dizer que são polos, um irradiador e o outro concentrador, o feminino e o masculino, cada um com a sua função. Ou o homem é mau e a mulher é boa, ou vice-versa, né? Para as feministas. As feministas defendem. Então, não existe isso. São simplesmente facetas diferentes da criação. Né? O Gustavo está falando aqui que ele é bom. Né? Então, nós temos simplesmente faces diferentes. Tá? Então, quando eu pego, só para vocês terem uma ideia, o trono da fé. O trono da fé, ele tem o positivo e o negativo. O positivo é Oxalá. O negativo é Logunã, ou também chamada de Oiá Tempo, tá? Que muitos terreiros nem conhecem, muita gente nem cultua. Ela é, vamos dizer assim, um orixá que foi descoberto posteriormente, né? Foi o Rubens Saraceni até que trouxe o nome, né, do orixá, que não fechava, a matemática até não fechava. Então, e olha que bacana, gente. A gente tem, qual que é a base? A base, então, do setenário sagrado? É a fé. Oxalá representa o espaço. Logunã é o tempo. Então, tudo é baseado no tempo e espaço. É a base de tudo. Então, se eu pegar o tempo e o espaço, o eixo de Logunã e de Oxalá, eles são a base. Por isso que eu falo, tem hierarquia? Tem. Porque não adianta nada eu ter amor se eu não acreditar no amor. Não adianta nada eu ter conhecimento se eu não acreditar no conhecimento. Não adianta nada eu ter justiça se eu não tiver todos os outros. E assim por diante. Então, é uma construção
matemática e divina, gente. É uma coisa muito bonita quando a gente começa a enxergar isso em tudo, porque está em tudo, tá? Então, onde que eu cultuo Oxalá? Em todos os lugares. Oxalá é cultuado no templo. Qual templo? Qual que é o maior templo que existe? É aqui, ó, dentro de nós. Nós somos o templo. Eu cultuo Oxalá aqui, dentro de mim. Junto com Loganã. Qualquer templo é a dona do templo. O templo cura, né? Então a gente depois até vai desenvolver as qualidades, mas só para vocês entenderem. Então, quando eu pego, por exemplo, o trono do amor, eu tenho o polo positivo, e percebam que é sempre um pai e uma mãe, é um orixá feminino e um orixá masculino. Aí sim, gente, quando eu vou falar em Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, eu já estou falando não mais de orixás essenciais. Eu não estou falando mais da vibração, aquele raio lá original. Eu já estou falando de uma individualização. Então, são chamados de orixás naturais. Tem problema? O nome? É só um nome, tá, gente? É o nome que o autor deu. Vou usar, mas é só para vocês compreenderem. Não vai cair na prova. Tá bom? Como os alunos perguntam, não cai na prova, não. Só para entender, ok? Então, quando eu pego individualizado, Oxum e Oxumaré. Vamos lá. Os outros pontos da vibração do amor. Então, Oxum, ele é o polo positivo. Ela irradia o amor. Né? Ampara os filhos no amor. E Oxumaré é o polo negativo, ele é o polo concentrador, é o orixá do arco-íris, da tolerância, da diversidade, está no mesmo polo do amor, da risada. Você sabia que Oxumaré é o orixá da risada, do bom humor? Tá? Outro polo, quando eu pego conhecimento, Oxóssi e Obá. Oxóssi é o positivo, é o orixá universal. Obá é o orixá negativo ou cósmico. Oxóssi expande conhecimento, é para você buscar expandir o teu conhecimento. Obá é o orixá da concentração, do foco. Olha como são diferentes. Um é para expandir, para você buscar conhecimento. Obá é o contrário, para você se concentrar, você ter foco, você ter concentração, tá? Vou mandar um presente aqui, não sei o que é. A mesma coisa com a justiça. Quando eu tenho Xangô e Egunitá, que é outro orixá também, que nem todo terreiro cultua, muitos desconhecem, mas é o polo negativo. Xangô é o polo positivo, né, da lei. E Egunitá é o polo negativo. Todos eles são regidos, cada um pelo seu elemento. Eu coloquei ele na tabelinha, porque eu, sinceramente, gente, quando eu entrei na Umbanda, eu não tinha a menor ideia. Eu demorei muito tempo para decorar nome de orixá, porque para mim era um bando de O e de X, que eu não entendia nem para onde ia, tá? Então, assim, só para vocês terem, né, ficar... é para vocês só compreenderem. Acho que o mais importante de tudo é compreender o que um faz e o outro faz. Então, quando vocês pensam em Xangô, né? Depois, até a proposta, Gisele, se você tiver interesse, se o pessoal tiver interesse, é ir expandindo e ir aprofundando aí em cada um desses, né? Conforme for havendo necessidade, conforme o pessoal for querendo, né? Então, deixa eu terminar aqui desse. Se eu pego, por exemplo, a lei, né? A linha da lei ou da justiça para alguns. Então, Ogum e Ansan. Ogum é o positivo, ele é o ordenador, é ordem, né? Por isso que o símbolo, o campo de força são os caminhos, o trilho do trem é retidão, pensa no trilho do trem que é retidão. E Ansan, o que ela é? Ele é o polo negativo, ela é a direcionadora. E Ansan é para dar direção, não é Ogum. Ogum, ele segue no caminho, ele te ampara quando você está no caminho. E Ansan te coloca no caminho, ela te movimenta para ir no lugar certo, né? Na evolução, a mesma coisa. Então, dentro do trono da evolução ou da irradiação da evolução, eu tenho Obaluaê e Nanamburuquê. Obaluaê no polo
positivo e Nanã no polo negativo. Ambos trabalham com a evolução. E aí, dentro da evolução, é um outro mundo também de assunto. Para evoluir, falar, mas o Baluayê não é o orixá da morte, quando morre de doença, né? Não necessariamente, né? Porque, na verdade, a morte é o início de uma evolução, né? Começa uma transmutação, tá? Então, eles usam o elemento, né, terra, os dois são regidos por esse elemento para evoluir os seres, tá? Então, um sempre amparando e o outro aqui no negativo corrigindo. Todos os polos trabalham quase sempre na mesma sinergia, tá? O polo da geração também. Iemanjá no polo positivo da geração, da criação da vida, e Omulu, que é o quê? Exatamente o contrário. É fim, é morte, é término, é paralisação. Tanto que a vibração de Omulu, ela é paralisar, é para parar. Iemanjá gera, né? Dá a vida, cria a vida. Omulu encerra, para, relacionamento, trabalho, vida mesmo, o momento, né? Então são polos opostos de uma mesma vibração aquática, tá? Então, só para resumir, dar uma resumida nessas vibrações. Então, quando fala as 7 linhas, o que elas regem? Elas regem tudo. Eu até coloquei ali no material depois, da hierarquia. Então, existe uma hierarquia dentro dessas 7 linhas, existe a hierarquia que a gente comentou, desde uma galáxia até uma bactéria, uma molécula, né? O Rubens Saraceni, ele explica até o porquê, como as moléculas se comportaram para se agregar daquela forma e criar a vida naquela forma. É nesse nível que os orixás atuam, em tudo, né? Eu coloquei assim, ainda existem, só para vocês terem uma ideia, de que em cada nível da criação existem criaturas úteis e nocivas. Por que eu coloquei isso? Porque logo no início do livro, aí se a gente puder ler junto, né, para a gente continuar estudando, ele dá o exemplo de um jardim. Ele pensa assim, pensa no universo como um grande jardim. Existem criaturas que são nocivas para as plantas, joaninhas, ervas daninhas que comem, e existem criaturas que são úteis, as abelhas, as borboletas, que polinizam as flores e tudo mais, né? E essa hierarquia, essa polaridade está em todos os níveis da criação, até para a gente, até aqui na Terra. É bom e mal? Não. São formas da criação, inclusive, gerar o equilíbrio, tá? É para equilibrar. Quando fala útil e nociva, é para ter o equilíbrio da vida em todos os seus aspectos. Até, né, doenças, né, pessoas ruins, destruidoras. Infelizmente, é difícil, às vezes, você olhar assim, quando você começa a ler, pensar assim, friamente, você fala, não, realmente, tudo é de Deus, é da criação, é necessário. Até porque aqueles que precisam aprender, às vezes precisam de aprender de uma maneira nociva. Nem todo mundo aprende no amor, né? E isso faz a gente olhar para Deus não com aquele velhinho de barba, que é bonzinho, que perdoa, que não perdoa, que gosta mais de um, que gosta mais do outro. Mas a gente compreender que tudo está em equilíbrio e é da nossa natureza. E os orixás estão em tudo, em todos esses momentos, tá? Eu coloquei também uma outra observação aqui sobre as 7 linhas na atuação dos médiuns, porque assim, é muito comum, primeiro, o médium falar assim, mas eu sou filho de Oxóssi, então eu gosto de, por exemplo, o Jesuel, eu sou filho de Oxóssi, então eu sou professor. É claro, Oxóssi é o orixá, é a essência, é a vibração que busca conhecimento. Nada mais natural de que um filho de Oxóssi ser professor. Fala, poxa, perfeito. Eu sou advogada, sou filha de Ogum. Poxa, perfeito. É ali, lei, justiça, tá tudo certinho. Mas espera aí. Então o Baluê não gosta de mim? Eu não tenho regência de Obaluê, eu não tenho influência de Obaluê? Lógico que não. Se eu falei que tudo na criação é regido pelas 7 linhas, obviamente que nós também somos regidos por todos os orixás.
Todos nós temos dentro de nós, em cada gotinha do nosso suor, em cada molécula do nosso sangue, nós temos os nossos orixás, todos. O que acontece aí, até hoje, com certeza não vai dar tempo, a gente pode deixar para falar sobre qual é o orixá regente, o ancestral, o orixá de frente e o orixá de junto, adjuntó, que é uma outra coisa, que é o orixá que vai te dar muitas vezes as características, o perfil da personalidade, mas isso, gente, é a tua regência nesta vida, neste momento. Nós somos filhos de todos os orixás, tá? Por que eu falei para vocês, eu sempre falo para o Jesué, eu gosto sempre, né, me pedem livro, pessoas até de fora, né, do terreiro, pede livro para estudar, tá? Eu vou direcionando, porque assim, não sei como é para vocês, mas eu percebo que é muito mais fácil você criar uma afinidade com o orixá que você não é filho, através do conhecimento. Vou dar um exemplo bem, assim, meu, tá? Que eu não tinha muita conexão, não tinha, assim, não tinha muita ligação com o Oxum, tá? Eu gosto, admiro e as gírias, e acho muito bonito, tenho, assim, tenho amor, tá? Mas é mais um respeito do que uma conexão. E uma vez, até a Célia falou para o Jesus, falou, vamos fazer alguma coisa para o Oxum, a gente precisa fazer alguma coisa para o Oxum, vamos fazer, vamos pegar comida, e fizemos a comida, fizemos a oferenda. E eu lembro que eu e a Célia, lá no fogãozinho do Jesuel, lá na casa, lá no fundo, assim, a gente foi fazendo aquela comida e aquilo eu fui me conectando e fui buscando, e tive que ler para entender das comidas, o porquê, que para mim também era uma coisa totalmente assim, mas por quê, né? Depois a gente fala sobre isso, se vocês quiserem também. Tá? Mas eu fui me conectando com o Oxum a partir daquela oferenda. Eu fiz, achei tão bonito, tão gostoso, e eu fui pesquisando e olhando e lendo, e isso foi me conectando mais com o orixá. Porque o conhecimento que vai te ligar. Porque você gosta, você ama Deus e todas as suas qualidades. Mas quando você mais conhece, você consegue se relacionar melhor com o orixá. E a Umbanda, gente, ela é para isso. Ela não é só para o desenvolvimento mediúnico, ela é para o desenvolvimento da pessoa. E eu, enquanto pessoa, eu quero desenvolver todos esses aspectos na minha vida. Eu não quero ter amor sem ter justiça. Eu não quero ficar estagnada, eu quero evolução. E eu quero ter fé. Eu quero ter tudo isso, eu quero desenvolver todos esses aspectos da minha vida, né? E para isso, eu vou buscando o conhecimento e o relacionamento com os orixás. O orixá está dentro de você, cultua ele onde você quiser, né? O terreiro é a forma, vamos dizer assim, de estar amparada, de estar direcionada. O Jesuel é o chefe do terreiro, ele está ali para te amparar, para te direcionar. Mas o desenvolvimento é pessoal. É você que tem que buscar. Então, seja por estudo, seja por meditação, contemplação à natureza, cada um tem uma forma. A Umbanda não aprisiona em formas, né? Não tem prisão, tem conhecimento e, principalmente, consciência e responsabilidade. Quando eu conheço mais o que é, quem é, eu não fico com medo do orixá se vingar de mim, entendeu? Eu não fico, o conhecimento é libertador, não te aprisiona. Eu não fico com medo de que, nossa, ai, gente, eu fiz um negócio errado. Eu já fiz cada barbaridade, gente, que vocês nem imaginam. Se os orixás tivessem desse tipo, ou se fossem entidades humanas desse tipo, que a gente humaniza como uma coisa muito pequena, né? Uma vez o Preto Velho, para vocês terem uma ideia, pediu para acender vela no cruzeiro. Eu era tão idiota que eu acendi no ossário. Eu não tinha a menor ideia do que era. De tão perdida. Eu falei, gente, agora eu acendi no lugar errado, agora que eu tô lascada. Aí o Gustavo falou assim, você é tonta, não é que lá que é o cruzeiro, não, menina, é no outro lugar. Aí me mostrou. Gente, tu conhece. E hoje, o que eu acho do cruzeiro? A coisa mais linda e maravilhosa. A gente fez um trabalho no cemitério, que foi o trabalho mais bonito que a gente fez. Quando eu cheguei naquele cruzeiro, que eu vi aquela luz dourada, linda, eu amei o Baluaê. Eu amei a partir dali. Eu me emociono só de falar da vibração dele. Por quê? Você vai aprendendo, conhecendo e tudo isso. Eu quero passar isso, eu queria passar isso para vocês, para que a gente pudesse ler. Eu sei que os livros são, assim, profundos em alguns momentos, tá?
até para deixar assim, a proposta é para que a gente vá de pouquinho em pouquinho, de assunto a assunto, chegando, porque tem muita coisa para falar, né? Tenho certeza que o Josué já vai abordando com vocês muitas questões, né? Já vai tratando, mas assim, se vocês tiverem interesse, se vocês gostarem, se for acrescentar para vocês, para a gente fazer, eu vou trazendo e vou mandando material daí para vocês antes. Entendeu o que é um orixá? Então, forças, são energias, né? É uma vibração de Deus, é uma qualidade de Deus. Eu acho que assim, para hoje, essa que era a proposta bem... Eu comecei bem do básico mesmo, porque até tem gente que pode ter estudado mais, já sabe mais, sabe mesmo, até para a gente ter uma noção. Por isso que eu estou perguntando, não, alguém já tinha visto isso, ou lido alguma coisa nesse sentido assim? Porque senão não adianta ir lá para frente, é do básico do básico. Assim, para mim esse foi o mais básico de explicar que era o que é a orixá. Senão a gente vai para frente, mas não fica a dúvida lá atrás. Ou tem uma concepção errada, né? Que é pior ainda. Pior do que não saber é saber, mas saber o que achava. Achar que sabe, né? Achar que sabe. Silvia, posso falar um pouquinho? Claro, claro. E daí também é interessante aquilo que a gente sempre fala nos estudos que você colocou também. É uma linha de estudo, ela é densa, né? Esse livro ele é denso, ele não é fácil de ser lido, ele não é fácil de ser compreendido. Às vezes você tem que ler muitas vezes a página, o capítulo para entender. E assim, é a visão que a gente segue. A tenda do Pai Benedito das Almas, ela tem um pé muito dentro da Umbanda Sagrada, que é a Umbanda de Rubens Saraceni. Então a gente tem que entender isso também. Até porque se vocês forem estudar orixás com outros, em outras casas, em outras doutrinas, vocês vão ver outras concepções de orixás. E a Silvia deixou isso bem claro, que não é aquilo está certo, está errado. São doutrinas, são fé. Né? E a gente se pauta muito mais em Rubens Saraceni, muito mais nessa doutrina do que em outras. É aquilo que agrada a nós, é aquilo que o vô tem colocado no nosso coração, é aquilo que ele tem levantado pessoas para estudar e para a gente estudar e aprender. Tá? Então, assim, a gente tem que entender isso, ter o pé no chão sobre isso. Se você for conversar de orixá no candomblé, você vai ver uma concepção de Deus, de deuses. São deuses. Estão certos? Estão errados? A gente cansou de falar isso. Não existe isso, certo e errado. Existe respeito. Existe o respeito e dentro da nossa doutrina, que o que a Silvia bem colocou, essa evolução constante. A Umbanda está evoluindo. A Umbanda ela não parou no tempo. Então, nós temos essa concepção. A Umbanda não está dentro de uma caixinha de fósforo lá de 1908, do Zélio Fernandino de Moraes. Bom, obrigado. Nada. Obrigada. Acho que é isso mesmo, gente. Se faz sentido. E outra, eu até não falei no começo, mas só para finalizar, para não tomar muito tempo da janta de vocês aqui, assim, quando vocês, tudo que vocês ouvirem, sendo eu, o Josué, qualquer pessoa, qualquer livro, qualquer vídeo de internet, né, porque eu gosto muito de aprender as coisas, né, nos vídeos, não importa o que, gente, o mais importante de tudo, filtra aquilo e analisa com o seu coração. Aquilo faz sentido para você? Esse é o filtro maior. Porque senão, talvez a pergunta seja até outra. De repente, será que é Umbanda? Não estou falando que, então se você não aceitar isso, você não é umbandista. Não, você tem que ver se as coisas para você faz sentido com o coração, não com a razão. Porque pela razão, tudo que eu vou falar, tudo que o Rubens Saraceni escreveu, que Jesus vai falar, vai fazer sentido com a razão. Mas a religião é muito... Nós temos que ter emoção também. Então, as coisas têm que fazer sentido. Falar, isso faz sentido? Vestiu na minha alma? Eu comecei a conversar algumas coisas com a minha mãe não tem noção nenhuma. Ela olhou e falou assim, isso faz muito sentido, isso é muito... Sabe assim, então você percebe, na hora que a pessoa incorpora aquilo, fala, isso serve para mim. O filtro dela falou, não, isso é bom para mim, é certo para mim. E não é certo e errado, é bom para você. Então, sempre filtrem o que vocês verem, o que vocês leem, o que vocês veem em vídeo, né? Até de ponto, tem ponto que eu escuto e falo, não, isso aí não está certo, não para mim, não. Então, você sempre filtra com o quê? É o teu. A régua é a tua, gente, sempre. Então, para vocês se sentirem bem, estudando com alegria, com felicidade, né? Fazer uma coisa bem, você fala, nossa, estou feliz, estimulada, né? Então, assim, tem que ser uma coisa boa, não pode ser uma coisa, assim, imposta e falar, nossa, quanta coisa, você está com a cabeça cheia, tchau. Não é assim, tem que ser com amor, né? Para ajudar para todo mundo, tá bom?
Eu gostaria muito, muito feliz mesmo. É assim, espero ter sido produtivo, espero, né, se o José permitir, a gente, nesse encontro online, eu consigo preparar material, ou a cada 15 dias, ou uma vez por semana, conforme o José quiser. Tá bom? Deus abençoe. Silvia, muito obrigado. Eu acho que foi muito assim, esclarecedor. Muitas vocábulos aí que você usou. Tenho certeza que alguns filhos não sabiam, não conheciam. E a gente vai conhecendo isso. Está chovendo forte aqui. A gente vai conhecendo isso, a gente vai aprendendo, né? Reaprendendo, aprendendo, porque ninguém sabe tudo. Eu acho que isso que é o mais lindo do estudo, é que a gente sempre aprende, né? Ninguém sabe tudo, que fala, eu estou no ponto que eu já sei tudo. A gente sempre vai aprendendo, isso é divino dentro do terreiro. A gente tem que ter essa preocupação dentro do terreiro. O que eu estou aprendendo enquanto umbandista, né? O que eu faço aqui enquanto umbandista? Além de dar passe, além de atender, de abraçar aquela pessoa, além de doar cesta básica, além de doar comida, o que mais eu estou fazendo a mim? Às vezes a gente esquece da gente e pensa muito no outro, né? Muito obrigado, viu? E a gente vai continuando assim, daí você vai... coloca o livro para nós, por favor. Eu vou reler também, porque esse livro, como eu disse, ele é denso, ele não é de uma leitura assim fácil, e a gente vai tirando as dúvidas, você pode ir marcando durante a semana, olha, vamos trabalhar o capítulo tal, vamos trabalhar a página tal. Tem um assunto aqui que eu acho que caberia a todos nós. A gente vai lá, grifa, cada um faz a sua pergunta, e depois, no final, a gente discute todo mundo junto. Perfeito, perfeito. Obrigado. Então tá, gente. Boa noite a todos. Vou encerrar aqui, que o nosso tempo já passou faz tempo.